Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, como já é de praxe, muitas informações para vocês. E eu venho trazer a escalação oficial do Corinthians para amanhã. Informação do Samir Carvalho, né? E eu confio 100%. E a escalação oficial do Corinthians para vocês aí, que o Corinthians vai jogar amanhã. Time ousado, viu? Fica até o final para ver a escalação. E também falar sobre o Dorival, que também queria treinar o Corinthians. Isso daí é informação que o Dorival queria treinar o Corinthians. Vamos falar sobre isso daí, o Duílio Barroco, né? E também trazer aí as três posições que o Luxemburgo enxerga o Rojas jogando pelo Corinthians. O Rojas, né, que foi apresentado hoje, começando pelo Rojas, né, as três posições que o Luxemburgo acha que ele deve jogar no Corinthians, né, que foi apresentado hoje, é um cara que se mostrou muito maduro, né, eu gostei da entrevista do Rojas, fala de forma muito firme, não tem papas na língua, né, transparente pra caramba, e principalmente se demonstrou um jogador tranquilo, sem polêmica extra-campo, certo? E eu acho que isso daí é muito legal, que tem um foco realmente no Corinthians, no clube que ele está defendendo. E o Luxemburgo enxerga o Rojas em três posições, tá? Como primeiro volante, que para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque eu acho que a posição deveria ser o armador. Sei lá, talvez um armador, não um primeiro volante, mas enfim. Luxemburgo enxerga ele como primeiro volante. Enxerga ele como um ponta esquerda, né, que vai atacar em profundidade, levando a linha de fundo a perna boa, né, que é a esquerda. E a principal delas, na qual ele deve jogar no Corinthians, né, é pela ponta direita, onde o Rojas é um cara que chuta muito bem e ele tem a perna esquerda para puxar para dentro e bater, e também já demonstrou que, diferente do Alisson, vai para dentro, vai por fora também. Isso daí já é muito importante. Né? E essas três posições aí onde o Luxemburgo disse que pode utilizar o Rojas, porém a posição principal, e é a que eu acho que tem mais lógica, é a ponta direita, onde ele pode utilizar o chute dele, que é uma das principais armas que ele tem. Eu também gostaria de ver ele talvez como meio armador, muitas vezes para substituir o Renato, que não vai jogar todos os jogos e tal. Comente o que você achou. E o Dorival, gente, o Dorival, que tá fazendo um trabalho espetacular no São Paulo. Os caras correm por ele. O Dorival é muito bom de grupo, mostrou isso no Flamengo. Taticamente está indo muito bem. O São Paulo, que mesmo que o Palmeiras não tá na melhor fase deles nos últimos anos, mas o Palmeiras é um timaço, encorpado, bem treinado, que o São Paulo colocou no chinelo. O São Paulo jogou melhor no Morumbi e jogou melhor no Allianz Parque. Então, é um time muito bem treinado. Um time que, se o Corinthians passar da América amanhã, com fé em Deus, o Corinthians vai ter muito trabalho. É um time muito bem treinado, um time muito competitivo. E o Dorival queria treinar o Corinthians, tá? Ele já tinha dito isso daí em uma entrevista, se eu não me engano, em 2021. Ele disse que ele gostaria de treinar o Corinthians, porque é o clube de São Paulo que ele nunca trabalhou e porque o Corinthians é um clube gigante, né? A gente sabe que o Corinthians é um clube gigante, gente. É um clube espetacular, gigante, de massa, né? Uma vitrine absurda. Se você vai bem no Corinthians, você tem seu passaporte marcado para ir para a Europa. Você pode chegar à seleção. Quantos treinadores já não foi para a seleção, né? Após passar pelo Corinthians? Eu acho que o Corinthians é o clube que mais levou treinadores à seleção nessa última década. O próprio Luxemburgo, última década não, século XXI, né? O próprio Luxemburgo, o Mano Menezes, o Tite, enfim. E se o Carille tivesse tido uma longevidade a mais no Corinthians, com certeza era capaz de ter ido para a seleção a mais, para a seleção brasileira também, né? Então, assim, o Dorival, ele queria treinar o Corinthians. O Corinthians começou o ano com estagiário, quando o Dorival foi chutado do Flamengo e o Judas Pereira, que eu nem sei mais se é Judas, eu não sei se a saída dele tem dentro da diretoria, essa diretoria que não é transparente, essa diretoria que é soberba, né, e é da amizade. Então a gente sabe que o Judas queria aí renovar o elenco, porque o Corinthians precisa renovar o elenco, a diretoria não quis, né, porque tem amizade com o Gil, tem amizade com o Fábio Santos, enfim.
Só para adiantar, o Gil vai ser titular amanhã, viu? Só para adiantar um pouco da escalação oficial aí, que é uma notícia que trouxe o Sami, eu vou trazer ela daqui a pouco para vocês, a escalação completa do Corinthians. Enfim. E ele gostaria de treinar o Corinthians, teve a eliminação para o Ituano em março, né? O Corinthians também não quis trazer ele. Teve a derrota para o Remo, que foi um marco, o time de Série C ganhou do Corinthians 2-0, dando um baile no Corinthians. Não quis trazer. Aí na noite o Corinthians perde para o Argentino Júnior, o Dorival vai para o São Paulo, o Corinthians tem que trazer o Cuca naquela bagunça que foi, enfim. Parabéns, Duílio, você é o pior presidente da história do Corinthians. É o pior, né? Juntamente com o Andrés ali, sendo que você estava junto com o Andrés, você é o pior. Você barrou, talvez o que seja aí o melhor técnico do Brasil hoje, brasileiro hoje atuando, é ele, certo? Enfim, escalação do Corinthians para amanhã, escalação oficial, tá? Sem enrolação, lá vai. Cássio no gol, o Corinthians treinou com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, na zaga Gil e Murilo. Lateral esquerdo, o morto do Fábio Santos. Né? Tá aí nessa linha defensiva, já não gostei. Porque eu iria de Murilo e Bruno Mendes. Bidu, mesmo estando mal, corre. Deixaria o Bidu. Né? Eu teria feito essa mudança aí. Na volância, Gabriel Moscardo. Sem surpresas até aí. Ponta direita, Matias Rojas. Titular amanhã na ponta direita. Fausto Vera por dentro. Renato Augusto. E Roger Guedes na ponta esquerda. Centroavante, Yuri Alberto. Né? Eu confio na informação do Sami. Né? Se houver alguma alteração, é muito difícil ele errar. E apurando, também apurei, busquei. E essa aí deve ser a escalação oficial do Corinthians amanhã, tá? Não vou nem colocar como provável, é a escalação mesmo, certo? Que o Corinthians vai jogar amanhã. Assim, gostei que é um time ofensivo, teoricamente ofensivo, porque você vai ter o Fausto e o Moscardo, que são volantes que gostam mais de marcar, beleza. Aí você vai ter o Rojas ofensivo, Renato Augusto ofensivo, Roger Guedes ofensivo e Yuri Alberto. É um jogo que o Corinthians tem que ter muita posse de bola, porque sem bola, esse time com esses jogadores vai sofrer para marcar, né? Mas se girar a bola, ter a posse de bola e ser o domínio da bola, não sofre, certo? E é um time aí que eu, sinceramente, eu gostei da atitude do meio campo para frente, só que eu ainda acho que o Corinthians, que o Luxemburgo é capaz de morrer abraçado com esses caras, com Fábio Santos e Gil. Porque eu tô com medo desses caras entregarem a rapadura amanhã, igual entregaram no primeiro jogo. Tô com medo. Tô com medo do América Mineiro. Tô com medo do América Mineiro por 3 motivos. Um, porque eu não confio nesses jogadores do Corinthians. Porque esses jogadores, né, juntamente com a diretoria, é claro, técnicos, enfim, fizeram com o Corinthians esse ano, a quantidade de derrotas que teve foram absurdas. Então eu não confio. Segundo ponto, Gil e Fábio Santos no time me faz assim ter um pouco de, né? Terceiro ponto, o América Mineiro é algoz do Corinthians. Queira ou não, essa mística, gente, apesar de cada jogo ser um jogo diferente, essa mística é uma coisa que, queira ou não, pega um pouco. Né? O Mancini é algoz do Corinthians, o América é algoz do Corinthians, então assim, fica aquele fantasma, é igual o tabu do Corinthians na arena com o São Paulo. Né? A gente vê o São Paulo com um time desse que tá, e o Corinthians, que tem um time que não é confiável ainda, né? A gente pensa, o São Paulo é favorito, pode até ser favorito, mas esse tabu, a mística do tabu ronda e transforma o Corinthians ali em favorito mesmo assim. É a mesma coisa que acontece com o América Mineiro e o Corinthians. E o Mancini também, que sempre que joga contra o Corinthians apronta. Então, assim, é um jogo que tem que ter muito cuidado, pés no chão. Não era para estar em desvantagem. No primeiro jogo lá, o Guedes e o Yuri Alberto, por ganância, por egoísmo, não tocou a bola um pro outro, o Corinthians não saiu nem sequer com empate, poderia ter saído até com a vitória. Mas enfim, estamos em desvantagem. Time ofensivo, gostei. Não gostei do Fábio Santos e do Gil. Mas aí, se o Corinthians conseguir fazer pelo menos o gol do primeiro tempo ali, acredito eu que vamos conseguir
levar essa classificação e para mais uma semifinal de Copa do Brasil, com fé em Deus. Enfim, comente aqui o que você achou sobre a escalação, sobre o Duílio Barral, Dorival, enfim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!